Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, um bom domingo, um bom final de semana para você e sua família. Vamos bater um papo aqui sobre esperança. Esperança. É tempo de falar sobre esperança, é tempo de falar ao nosso coração, à nossa vida, para que a gente possa enfrentar uma semana de paz pela frente, uma semana de esperança. Acho que é o grande remédio, é um dos grandes remédios para esse tempo, é a esperança. E dentro de tantos compromissos, nessa tarde, nós temos a honra, o prazer, o grande prazer, eu acho que é o grande prazer de receber aqui o Padre Ayrton. O Padre Ayrton tem uma obra linda, 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 a partir de Arco Verde. Está entrando, Padre. Padre Ayrton. Padre Ayrton. Meu santo, estamos aqui. Boa tarde. Boa tarde, meu santo. Como o senhor Estamos está? aqui com a graça de Deus. O senhor está lindo. O senhor está lindo. A câmera e a imagem mostram o senhor lindo, lindo, lindo. Vou colocar meu fone também para não dar nenhum. O senhor tá todo tecnológico, né? Eu tenho acompanhado. Mas tem uma equipe aqui, meu santo. Tem uma equipe aqui, porque eu nisso aí sou fraco demais. Mas o que importa é ter time, né, padre? O que faz as coisas é time. A gente tem noção De forma do trabalho que a colegialidade, é Fundação verdade. Terra faz. São muitas mãos, muitas mãos. Então, deixa eu começar lhe apresentando, porque eu sei que tem muita gente aqui vindo das suas redes sociais, mas também tem muita gente vindo das minhas redes sociais. Eu vou desligar os comentários para facilitar, para melhorar também, a internet. Transmissão. Eu vou Tá. apresentar a transmissão. Eu vou apresentar o senhor como recebi e como sei que o senhor é. O senhor é filósofo, o senhor é teólogo, o senhor é psicólogo, o senhor é padre. Mas, na verdade, o senhor, na minha opinião, é o maior empreendedor social que eu conheço. Porque eu acompanho a sua trajetória há bastante tempo, mas desde em 2013, eu acho que o senhor lembra, a gente realizou o Festival Vox. Foi a primeira edição do Festival Vox e o senhor foi uma das vozes do Festival Vox lá no Teatro Guararapes. É verdade, é O, verdade. o auditório estava lotado, lotado, lotado. Tinha mais de 2.500 jovens. E aí depois, um ano e meio depois, eu tive na Fundação Terra, a gente foi fazer uma ação em Arco Verde, e a partir de Arco Verde, de pintar casa, de furar poços artesianos. E aí eu tive a Lembro. oportunidade de conversar um pouco mais com o senhor, um pouco mais com o senhor. Mas eu quero saber do senhor o seguinte. A primeira pergunta ainda não é uma pergunta sobre a esperança, sobre os dias de hoje. Eu quero que o senhor nos contextualize primeiro sobre as obras da Fundação Terra. O que é que a Fundação Terra tem feito nesse território e a partir desse território? Nos faça um balanço aí de esperança real na vida de milhares de pessoas dessa região, por favor. Conte para quem não lhe conhece, quem não conhece a obra da Fundação. Olhe, eu sou o Padre Ayrton, eu tenho uns 64 anos e 5 meses. Eu nasci às margens do rio Pajeú, em São José do Egito. E a infância eu fui em Sertânia, a adolescência no Recife. Depois, com 24 anos, fui ordenado padre. 26 anos, fui ordenado padre. Comecei a morar em Arco Verde. Com 28, morei lá na cidade 2 anos. Com 28 anos, eu conheci a Rua do Lixo. Fui muito tocado. Fui muito tocado
muito tocado. Havia um clamor de uma população, na expressão de João Paulo II, que vivia na periferia social. Além de um clamor real de alguém que não tinha o que comer, senão catar lixo, quebrar pedra, fazer biscates. E numa celebração, uma criança começou a gritar muito, dizendo que estava com fome, queria comer bolacha, ela se referia à Eucaristia. E eu olhando escutando, olhando, como diz a campanha da fraternidade desse ano, a propósito do bom samaritano, aproximou-se, sentiu compaixão e dispôs-se a ajudar. Mas nesse gesto, nesse movimento interno, eu também mudei de lugar. Literalmente eu mudei de lugar. Não topograficamente falando, somente na matriz do Livramento, e passei a morar na Rua do Lixo, morar numa casinha de taipa lá, como hoje ainda moro, né, aqui no sítio. Eu morei lá 16 anos, depois me mudei para cá, para a zona rural, onde moro em comunidade com os servos de Deus. Mas a minha mudança também foi de lugar, a minha percepção da vida passou a ser a partir do lugar deles, sabe? A partir do lugar deles. Eles me transformaram, foram me transformando e eu os ajudava a transformar-se. A gente, no início, eu pensava no início que tudo era só lixo, que tudo era só... Mas, morando com eles, eu percebi que havia talentos diferentes. E passamos a organizar a comunidade a partir dos diversos talentos. E vários grupos se formaram, pessoas que sabiam quebrar pedra, pessoas que sabiam fazer casa, pedreiros, serventes, cuidar de crianças, né, com as famílias, cozinhar, pedir esmola, bater tijolo. Eu participava do grupo de quem batia tijolo para a recuperação de casebre e de quem pedia esmola. Porque porque as pessoas davam mais esmola se fosse um padre. Aí eles trabalhavam durante a semana, os finais de semana, e eu pegava o que eu recebia das doações de final de feira. Em Arco Verde, na época, havia feira quase toda semana dos bairros. Eu levava, as mulheres cozinhavam, eles trabalhavam em mutirão e a gente partilhava do mesmo pão. De modo, como diz os Atos dos Apóstolos, não havia necessitados entre eles. E assim eu vivi na Rua do Lixo durante 16 anos. Não é? De 1984, eu fui ordenado em 82. Em 84 eu fiquei na Rua do Lixo até o ano 2000. Depois eu vim me mudei aqui para a zona rural, não é? Porque eu vim morar aqui, né? Vim morar aqui com eles no ano 2000, aqui com os servos, muitos jovens queriam participar dessa missão e a gente criou uma comunidade aqui. Pronto, e aqui eu estou. E aqui eu faço duas coisas. Eu sirvo ao altar do Senhor e sirvo aos pobres. Essa é a minha missão. Se alguém me perguntasse como eu me apresento, eu diria: eu sou um aprendiz da vida. Eu sou um servo de Deus, um vaqueiro da esperança. Eu sou um homem vestido de saia e amarrado com a corda. Só isso. O senhor é lindo, o senhor é lindo. Eu tenho certeza Só absoluta, isso. nós temos quase 300 pessoas assistindo nesse momento agora. Eu tenho certeza absoluta É que verdade. muitas dessas pessoas dariam de tudo nesse tempo de isolamento para tocar na sua mão e lhe dar um cheiro no cangote, porque, porque a gente dá cheiro no cangote. Padre, Já tem 302 pessoas. 302 pessoas. E vamos convidar todo mundo para pegar esse aviãozinho aqui, ó, e espalhar para um monte de gente. Se você convidar 10 pessoas aqui agora, já já tem mais gente, porque a Esperança precisa visitar hoje muitos lares, porque o Padre Ayrton está aqui para trazer uma mensagem de esperança. Padre, como que o senhor está vendo esse isolamento social? Eu andei falando com pessoas muito próximas ao senhor. O senhor tem uma visão muito preocupante com o pós-pandemia também. É verdade.
como que o senhor está, o que é que Deus tem falado para o senhor? O que é que o senhor tem sentido no coração? O que é que o senhor tem sentido? O cheiro, porque quem tem contato com gente, quem está com a sandália no chão, sente cheiro de gente. Quais são os moveis que o senhor tem percebido, padre? Conte para a gente, por favor. O que existe atualmente é muito medo, um medo quase que generalizado. É como se esperasse uma Padre, notícia de que alguém próximo tivesse sido contaminado. A morte ronda, a morte ronda. É a passagem do Evangelho de São João que diz: fazia noite lá fora, fazia noite lá fora, era escuro lá fora. Havia luz aqui dentro porque o Senhor estava com eles, mas havia noite lá fora. Então há um medo generalizado, medo de contaminação. As pessoas nesse tempo de agora precisam repensar certos valores, algumas coisas que antes estavam de forma embrionária, agora estão aceleradas. Aliás, alguém já disse que as coisas se aceleram em épocas de pandemia, de catástrofe e de guerra. Em épocas de pandemia, catástrofes e guerra, as coisas se aceleram. Nós voltaremos os mesmos, mas de forma diferente. E a minha preocupação, eu sei que passará, porque eu poderia até te perguntar: tu conheces por acaso alguma estação que dure para sempre? Não. Assim como veio, essa também passará. Com sua dor, com sua lição, com seu aprendizado, com seu tempo de maturação. O certo é que não voltaremos os mesmos. A minha preocupação agora é com o pós-epidemia. Voltaremos numa sociedade diferente. Diferente mesmo. O que agora as pessoas fazem por alguma razão que elas próprias podem desconhecer, alguma razão até consciente ou inconsciente, há muitas pessoas se mobilizando para fazer doação. Mas no segundo semestre, as doações cessarão. Teremos um país em crise financeira, uma crise econômica e uma crise política. Financeira, econômica e política. No segundo semestre. E aí, onde sobra? Sobra para o final dessa cadeia, para o final dessa corrente. Sobra para os pobres. E aí a minha preocupação é o que fazer. É o que fazer para o que virá depois. Mas o depois também passará. Mas é preciso ser precavido, não acovardado. É preciso ser precavido para toda e qualquer eventualidade. E como já existe no horizonte possibilidades reais de que as coisas estarão mais difíceis, é possível agora pensar como a gente se organizar, se estruturar para o depois que com certeza virá. Já temos quase 400 pessoas. e sem marcar, né, padre? Sem combinar nada, em cima da hora. Ô, padre, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Os números de doações financeiras no Brasil, nesses 60 dias, chegam a marcas históricas. Nós estamos falando estamos caminhando para 5 bilhões de reais de doações financeiras ao longo desses 60 dias. A minha geração não viveu nada nem parecido com isso. Também a gente enxerga muita gente servindo com doação de máscara, respiradores, cesta básica, material de higiene pessoal. Muita gente fazendo trabalho voluntário remoto, porque só pode fazer remoto, porque vive numa casa com pessoas na área de risco. Gente Eu, que por não, exemplo, o senhor, por exemplo, gente que tem condição de sair de casa e está indo como grandes guerreiros invisíveis. A gente me parece que nesse tempo a gente percebeu que a gente precisa cuidar melhor dos idosos. é Me parece verdade. também que a gente passou a reconhecer mais o papel dos médicos, dos anjos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que trabalham na área de saúde. Então, me parece que a solidariedade e a generosidade é uma grande lição que, nos dias de hoje,
e que apacenta a alma e que traz esperança. Mas a minha pergunta é a seguinte: o senhor acha que o ser humano sai melhor de tudo isso, padre? O senhor enxerga o ser humano saindo melhor como humanidade diante desse momento para o próximo momento que virá? Duas coisas para mim se colocam no momento. É preciso cuidar do emergencial sem se esquecer do estrutural. O emergencial existe, está aí, é uma demanda. Sem isso, as pessoas passam fome. Mas o estrutural também precisa ser pensado. Eu dou um exemplo, por exemplo, do estrutural. As pessoas disseram que as famílias estavam afastadas, mas tu acreditas que 76% de acréscimo houve em violência familiar? Por razão do Covid. 76%. Sobretudo a parte considerada a parte mais vulnerável. Violência contra a mulher, violência contra crianças. 76%. Isso não foi no Brasil. Isso é estatística da Europa. Estatística da Europa. Porque o Brasil pode ser que não tenha feito essa mas estatística do 76%, minha gente. Então algo tem que ser pensado, ou repensado em termos de estrutura familiar, do lugar das pessoas, no lugar do outro, no lugar do desejo do outro. Qual o lugar que o outro tem em minha vida, qual o lugar que eu tenho para o outro? A questão do limite e do possível. O tema da educação, educação não será mais a mesma. A comunicação do Brasil não será mais a mesma. Não será mais. Gente, então tem que pensar e repensar em questão estrutural. Tem isso de ajudar as pessoas. Aqui vai chegar o período do frio, pessoas vão passar, vão tossir, a coisa cresce no frio, né? Aumento do frio, vai diminuir na Europa. Aliás, na Europa já começam a abrir, agora a questão começa a aumentar no Brasil. Então, eu diria, o amor solidário tem se manifestado, é um fato. As pessoas são tocadas, é verdade, são tocadas. O que é com tanta doação, que essa doação possa servir tanto para o emergencial e ser investida no estrutural. Porque se não acontecer, quando a epidemia passar, estaremos como? De que forma? De que forma? E como não sou arauto do outro lado, eu prefiro dizer que a esperança do achado é que nos leva a buscar. E no horizonte da nossa esperança, o Senhor Deus está. Amém, amém, amém. Padre, Estamos com quase 500 pessoas já. quase 500 pessoas. Padre, é, quero trazer à memória o que pode te dar esperança. Lamentações 3:21. Em que contexto Jeremias utiliza esse termo e ele pode se encaixar nesse tempo de pandemia, de isolamento social, de crise, de medo, de angústia que muitos nesse momento estão vivendo, padre? Eu faria um paralelo com o texto de Jeremias com o de São Paulo. É preciso que o mundo conheça a razão da nossa alegria e da nossa esperança. O mesmo São Paulo escreveu: é preciso ser alegre da esperança, paciente da tribulação e constante na oração. Alegres da esperança, pacientes da tribulação e constantes na oração. E não há ressurreição sem cruz. Estamos passando por uma cruz, por uma noite escura. Mas eu digo, quanto mais escura a noite, mais próximo o dia. Ou como dizia o poeta, faz escuro, mas eu canto. São coisas que alimentam a nossa esperança, fortalece a nossa fé, faz crescer o nosso amor. E amor solidário nesses tempos é de que mais estamos precisando. Pacientes na tribulação, constantes na oração e alegres na esperança. Que o mundo conheça a razão de nossa alegria e de nossa esperança. E eu sei em que eu depositei minha esperança. É assim. Padre, padre, como ter um estilo de vida bem-aventurado, padre? Como viver no dia a dia
numa cidade, numa grande metrópole, com tantos compromissos, tantos desafios, com uma vida tão agitada, filho, esposa, família, contas para pagar. Me parece que nesse furacão da vida, a gente começa naturalmente tentando se salvar primeiro e depois tentando se salvar em segundo, em terceiro, em quarto. E aí a gente acaba esquecendo de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. Como viver uma vida bem-aventurada numa numa cidade, numa grande metrópole e numa vida com tantos compromissos, padre? Minha gente, olha, eu escrevi um livrozinho bem pequenininho chamado A Vida Simples. E eu te diria que essa atual normalidade de vida está levando pessoas a se tornarem adoecidas. A atual normalidade de vida. Eu nunca conheci tantas pessoas com síndrome de pânico, com ansiedade generalizada. Nunca conheci. Eu nunca conheci tantas pessoas com câncer. Existe ainda um desafio a ser alcançado, porque normalmente as mulheres têm câncer de mama no lado direito, não no lado esquerdo. Alguém já disse que no lado esquerdo pulsa o coração. Existe uma atual normalidade de vida que está levando as pessoas a se tornarem adoecidas. As pessoas têm vivido para cumprir agendas. As pessoas trabalham para pagar contas, quando ainda sobra, ainda um pouco, para se viver, um tempo para se sorrir, para se enternecer. Deus me deu a graça de morar abaixo. Todas as noites eu durmo olhando a Via Láctea. Eu durmo num hotel de milhões de estrelas. O básico que as pessoas aqui podem fazer é dormir num hotel de 5 estrelas. Todo dia eu vejo e às vezes fotografo a Via Láctea. Deus me deu a graça de ter descoberto que a nossa vida faz sentido quando passa a ter sentido para a vida de alguém. Agora viver só para trabalhar e pagar contas e fazer de conta, não dá, não dá. E dessa forma como está, não dá para continuar. Se a gente não repensar o estrutural da relação, se a gente não repensar a razão de ser, o para quê, voltaremos depois da pandemia a adoecer. As nossas relações, na verdade, estão adoecidas. É preciso tornar relações saudáveis. E isso a pandemia nos tem mostrado. Que em algum ponto o nosso convívio tem sido estragado por coisas que não precisariam contar com a nossa prioridade. Cada fala é um poema, cada fala é uma mensagem ao coração. Eu imagino que o senhor deva encerrar os seus dias muito cansado, porque o senhor, o senhor, o senhor é muito denso, padre. O senhor é de uma musculatura impressionante. Mas eu vou forçar um pouco mais essa musculatura, em nome de quase de 540 pessoas que estão É aqui. verdade. Padre, a vida leve, ela é regada por música, por poesia, por canto de pássaros, por leituras. Se eu lhe pedir para cantar, ou louvar, ou adorar através de uma música para a gente, qual que é a música que vem ao seu coração que o senhor pudesse compartilhar para trazer a cada um de nós esperança? O credo de Israel, que depois foi transformado por Jesus. O credo de Israel é Shema Israel, do verbo lishmoa, que quer dizer escutar. Vai prestar bem atenção. Lishmoa, do grupo Hifil, do hebraico, né? Shema Israel, imperativo. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adon quer dizer o Senhor. Adonai, nosso Deus. Adonai, o Senhor, nosso Deus. Eloheinu, de Elohim. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, é um só. E Jesus diz, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Ani ve'av erad. Eu e o Pai somos um. Ani ve'av erad. Anachnu erad. Nós somos um. Ani ve'ava. Eu e o Pai. Erad. Nós somos um. Anachnu erad. Isso houve uma mudança, não é? E então, cantando assim a capela, uma músicazinha simples, que diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Anachnu Echad. Nós somos um, né? Jesus diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Ani ve'Abba Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Ani ve'Abba Echad. Só isso. Cantando em hebraico, que é a língua litúrgica de Jesus. Ele falava aramaico, né? אני מדבר רק קצת עברית, אבל לא טוב מאוד. Padre, eu dava um cheiro no seu cangote agora. Meu filho, já temos 556 pessoas. 556 pessoas. Começamos com algumas, né? Padre, E então, meu santo, alegres na esperança, pacientes na tribulação e constantes na oração. Que o mundo veja a razão de nossa alegria e nossa esperança. Eu sei em que depositei minha esperança, minha confiança. Eu sei em quem acreditei. Padre, eu quero encerrar esse momento entre nós e entre quase 600 pessoas, agradecendo a sua equipe que está aí servindo, agradecendo o Antônio, que também é da sua equipe, que fez essa linda ponte entre nós. Doutor Quero Antônio, agradecer também grande ao homem, viu? Grande Antônio, homem. doutor Antônio. Quero agradecer a um casal muito especial que ama muito o senhor e que também me ama muito. Marquinhos do B e Luci do B estão aqui. Meu filho Marquinho, quero bem a ele, puxa vida. Marquinho cheio nas alfaces, Lucinho também. Marquinho e Luci, esse povo presta, padre. Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! É madeira de lei. Presta demais. Oxê. É madeira de lei, madeira de lei. Quero também deixar um beijo aqui de parabéns para dona Paula Meira, padre. Paula Meira tem um amor e um Paulinha. carinho muito... Paulinha tem um amor e um carinho muito grande pelo senhor. Ontem Obrigado, foi o João. aniversário dela. Ontem foi aniversário de Paulinha. Então deixa... Juntos até a vitória final. Marquinho também, Luci, doutor Antônio. Nosso amigo Nunes, José Nunes, da ACD, tá por aqui também. Passou por aqui, mandou um abraço pro Caba senhor. bom, meu conselheiro. Caba Eles bom. me aconselham. O senhor só tem conselheiro top, pai. O senhor só tem conselheiro top. Diz que o senhor sai abrindo as gavetas e eles vão fechando assim, porque o senhor é um trator, né? O senhor é um avião. Aí eles vão organizando, né?
Dona Tereza Brenan também está por aqui. Conheço Manda também. um beijo grande para o senhor, Conheço. toda a família. Padre, eu quero lhe agradecer. O senhor, como eu tenho dito ao longo desses 10 anos de fazer o que eu faço com voluntariado, engajamento cívico, impacto social, a gente tem algumas referências na vida, e uma das referências que eu tenho é, sem dúvida nenhuma, o senhor. Pela simplicidade, humildade, coração de servo. Quando a gente está falando sobre crise, quando a gente está falando sobre tudo isso, é engraçado que quem não vive crise se avexa, né, padre? Mas quem vive de forma simples se preocupa com os outros, porque já vive simples. Então fica tudo muito mais. Meu Como é filho, se Deus é por nós, quem será contra que nós? será contra nós? A Se morte já já está vive, vencida, meu filho. se já vive aqui como um estrangeiro, não carrega nenhuma bagagem, por que ter medo? Então, padre, eu quero agradecer ao senhor demais pelo seu ministério, pela sua vida, o seu coração. Mas também quero Fabinho, agradecer meu muito. filho, peça a Jesus por nós. O senhor Então, tem um coração porque, parecido com o de Jesus. ô, padre, eu tenho muita admiração pelo seu lado de empreendedor social, de tantos projetos, de tanto impacto. Então, eu quero pedir que o senhor deixe aqui uma mensagem final para visitar tantos lares nesse domingo, trazendo paz, amor, esperança. Uma mensagem de oração, padre. Faça, por favor. Meu irmão, minha irmã, eu te direi. Estou emocionado, mas tentarei dizer, vou abreviar as palavras. Eu te direi. Juntos venceremos. Juntos venceremos. Porque a morte foi vencida. Nós servimos a vida. Nós precisamos ser testemunha do ressuscitado. E eu direi, fica conosco, Senhor, porque o dia já vai tarde e a noite declina. Fica conosco, Senhor. Se ficares conosco, não anoitecerá. Mas se ficares conosco, a luz permanecerá. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Obrigado, Fabinho. Deus abençoe a Ei, todos nós. Deus abençoe o senhor, cuide do Tchau, seu meu filho. coração. E Obrigado. que privilégio. Já já eu tô aí para dar um cheiro no seu cangote. Tchau, meu filho. Até mais. Abraço, Deus abençoe, padre. Tchau, meu filho. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Deus abençoe.